E crianças e adultos, elas acreditam em superstições da mesma forma ou há uma evolução durante as etapas? Tende a haver uma evolução. Tem, claro, muitos adultos com pensamento considerado tipicamente infantil, muito mágico, né? Hum. Mas o pensamento da criança tende a ser mais mágico, né? Ela ainda não entende muito bem as relações de causa e efeito do mundo, né? As justificativas dela não são muito sofisticadas, né? Uhum. Então, tem até alguns estudos que mostram que a criança tem uma tendência grande a atribuir intenção a objetos inanimados, a atribuir, por exemplo, ela acredita que é, o rio existe para poder dar água para ela, ou tal coisa para poder dar aquele alimento. Ela atribui esse tipo de tensão. Ou que tal coisa machucou ela de propósito, a porta bateu nela de propósito. Esse tipo de coisa. Então elas tendem a atribuir esse tipo de intenção às coisas, né? E isso também aumenta a probabilidade dela atribuir intenção à natureza e a várias outras coisas desse tipo. E torna Uhum. ela também propensa, ainda mais do que já seria, a acreditar nos pais, nas outras pessoas que também descrevem isso. Uhum. Então a criança ela entende muito pouco do funcionamento do mundo e muito do que ela depende é da descrição dos adultos ensinarem elas, né? E com razão. Se a gente deixasse ela tomar as decisões delas mesmas, seria uma péssima ideia. Elas tendem a tomar decisões ruins para elas mesmas, elas tendem a ser impulsivas e não entender muito bem das coisas. Mas, dado essa confiança que ela tem nos adultos, ela vai supor que se ele diz que aquilo existe é real, aquilo existe é real. Né? Uhum. E só bem depois, à medida que ela vai desenvolver um pensamento crítico, um raciocínio, é que ela pode vir a questionar isso ou não. O adulto, ele já tem, em média, mais desenvolvido esse raciocínio crítico, essa capacidade de analisar racionalmente. Então, às vezes, você encontra, por exemplo, o Nietzsche chamava isso de cérebro dividido. Né? Ele falava que era como se o cara que era engenheiro ou um mecânico, ele fosse o cara mais científico, que aplica todos os rigores e métodos da ciência no dia a dia para poder fazer a ponte ficar em pé, para fazer as coisas darem certo, e sabe que aquilo que funciona, aquilo real, descarta hipóteses ruins, mas logo depois ele acredita em coisas completamente sem fundamento, abstratas, e vai contra todo o outro pensamento dele. Ele falava que era Uhum. como se a pessoa sustentasse um cérebro dividido. Aqui eu adoto toda a minha racionalidade, senso crítico, aqui eu abandono ela e porque eu me sinto assim, ou porque as pessoas dizem que é assim, eu vou concordar. Então isso acontece frequentemente no adulto. Ele começa a utilizar sistemas diferentes para as coisas. Né? Em um, ele acredita que é possível você ser racional, científico, mas que existem coisas que a ciência não alcança. Que esse Uhum. método, modo de pensar cético e racional não funciona. Ele não é capaz de entender. Que o modo de entender é olhando para dentro de si mesmo, ou sentindo as coisas, através da sua conexão emocional. Então a Uhum. justificativa do adulto geralmente não é a da criança de é porque meus pais disseram, ou porque é magia e tudo mais. É sim porque ele sente uma conexão emocional, ele sabe, tem uma convicção subjetiva que existe, ou porque teve uma experiência extraordinária de um milagre ou coisa assim. Uhum. E alguns poucos tentam desenvolver argumentos racionais também para defender. Um percentual pequeno, geralmente teólogos, ou pessoas mais estudiosas, ou pessoas mais dedicadas a argumentos da religião vão desenvolver argumentos racionais para tentar defender também. E com que idade que começa mais ou menos essa mudança? Da pessoa começar a ter um pensamento mais Isso. crítico varia, depende da escolaridade, depende do ambiente que ela vai ser exposta e tudo mais. Então tem pessoas que já demonstram um bom nível de raciocínio lógico e tudo mais a partir de 3 4 anos, já começam a ter Hum. isso. E tem outros que vão começar a ter algo assim na adolescência. Então varia bastante. Né? Mas o esperado é que depois dos 10 anos de idade ela já esteja conseguindo aplicar o senso crítico dela para uma série de coisas no mundo em volta. Isso não quer dizer que ela vai aplicar para as esferas religiosas e tudo mais. Ainda mais porque é uma coisa que ela tende a se sentir desconfortável em questionar. Porque a gente aprende, eu falo a gente, porque a gente está no mundo, né, participando. A gente aprende de que se a gente questionar isso, a gente vai para o inferno, ou é muito feio, os pais vão ficar muito chateados ou tristes, ou a gente tem medo de ser punido, ou de estar sendo Uhum. ingrato com alguém que faz coisas maravilhosas para nós, deuses e tudo mais. Então, tudo isso torna menos provável que ela queira mergulhar nessa linha de raciocínio. Então, ela Uhum. aplica as coisas que estão ali no ambiente dela, em E volta. até onde esse pensamento crítico ele vai para virar um negacionismo? Eu nego tudo, não acredito em nada. Tem muita gente que confunde, né, ceticismo e negacionismo. O Uhum. ceticismo é a ideia de você questionar as coisas até que você tenha boas evidências daquilo. Então, Uhum. eu acredito quando houver evidências, bons argumentos, boas evidências que me persuadem a favor disso. Então, esse é o ceticismo.
Ele pede esses bons argumentos, essas boas evidências e analisa criticamente. Negacionismo é, mesmo com muitas evidências e mesmo com muitos argumentos abundantes e evidências, a pessoa ainda assim nega. Ela vai contra. Então, não importa se tem evidências, eu escolho não acreditar. Então, ela nega aquilo, ela atribui a uma conspiração, ou alguma outra coisa muito improvável, para poder manter a crença original dela, que tem a ver com a dissonância cognitiva, né? Dissonância cognitiva é o conceito que fala do desconforto que a gente sente quando um fato vai contra as nossas crenças. E é desconfortável, mudar de ideia é muito desconfortável. Principalmente de crenças que são muito queridas, que a gente defendeu publicamente, que a gente tem vínculo emocional com elas. Então é muito difícil mudar. Então, mesmo que você apresente evidências muito fortes e argumentos muito convincentes, ela precisa de qualquer desculpa para continuar com a crença dela. Qualquer coisa que alguém falar que pareça vagamente plausível, ela vai agarrar e falar, é isso, para poder manter a crença dela. Enquanto se ela não tiver essa crença anteriormente, ou não tiver um apego emocional, ela consegue facilmente ver que aquilo é implausível e descartar. E descartar, tá certo. Então,